Bem, ficamos de pé e deixamos com este tema o mistério do tabernáculo de Deus, o profeta mensageiro da dispensação do reino e desta era da pedra angular, nosso amado irmão e amigo Dr. William Soto Santiago. Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. Para mim é um grande privilégio estar com vocês neste momento para compartilhar uns momentos de companheirismo em torno da Palavra de Deus e do seu programa pertencente a este último tempo. Nesta noite eu quero ler em Hebreus, capítulo 3, versículo 1 ao 6, onde São Paulo diz, portanto, irmãos santos, participantes do chamamento celestial, considerai ao apóstolo e sumo sacerdote de nossa profissão, Cristo Jesus, que é fiel, aquele que o constituiu, como também o foi Moisés, em toda a casa de Deus. Porque tanto maior glória do que Moisés, este é estimado e digno quando tem maior honra. Aquele que fez a casa tem maior honra, porque toda a casa é feita por alguém, mas aquele que fez todas as coisas é Deus. E Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho daquilo que iria se dizer, mas Cristo, como filho sobre a sua casa, a casa que somos nós, se retivermos firmes, a confiança é a glória da esperança até o fim. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O nosso tema para este momento é o mistério do tabernáculo de Deus. O mistério do tabernáculo de Deus, ou seja, o mistério da casa de quem? Da casa de Deus. Esse é o nosso tema para este momento. Podem assentar-se. O mistério do tabernáculo de Deus. Deus ordenou a Moisés construir um tabernáculo e lhe mostrou o desenho, o projeto desse tabernáculo, que é tipo e figura, representação do tabernáculo de Deus no céu. Por causa disso, foi tão importante que Moisés construísse todo esse tabernáculo, todo esse templo, conforme ao modelo que Deus lhe mostrou no céu. Em Hebreus, capítulo 8, versículo 5, nos diz, e ainda lendo um pouquinho antes, capítulo 8, versículo 1, até o 6 nos diz, agora bem, o ponto principal do que vimos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que assentou-se à destra do trono da majestade no céu, ministro do santuário e daquele verdadeiro tabernáculo que o Senhor levantou e não o homem, porque todo sumo sacerdote está constituído para oferecer ofertas e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. De modo que, se ele estivesse sobre a terra, nem sequer seria sacerdócio, havendo sacerdotes que oferecem ofertas segundo a lei. Ou seja, que Melquisedeque, que Jesus Cristo, diz São Paulo, que se ele estivesse sobre a terra, nem seria sacerdote do templo lá de Jerusalém. Por quê? Vejam vocês, ele não pertencia à tribo de Levi. Para ter o sacerdócio, não era descendente de Arão, para ser um sumo sacerdote. Portanto, no templo terrestre e terreno, ele não seria um sacerdote, mas no templo celestial, lá no céu, ele é o sumo sacerdote. Os quais servem
os quais servem de exemplo aquilo que é figura e sombra das coisas celestiais. Ou seja, que no templo terrestre que construiu Moisés e no templo que Salomão construiu, os sacerdotes serviam lá naquele templo, mas as coisas que estavam representadas ali, naqueles tipos de figuras, como o candelabro, o candeeiro com suas 7 lâmpadas, os pães, lá dos pães da propiciação e todas as outras coisas, lá no lugar santo, como também no átrio, no pátio, as coisas que estavam no pátio, como também no lugar santíssimo, eram tipo e figura, a representação das coisas do templo que estão no céu. Então, o mais importante aqui é que Cristo é sacerdote, é sumo sacerdote do templo que está no céu, sem importar que fosse um sacerdote do templo terreno. Mas o que estava ali no templo terreno, vejam vocês, representava o templo celestial, e o sumo sacerdote do templo terreno, Arão, e os outros sumos sacerdotes que vieram após eles, eram tipo e figura do sumo sacerdote do templo que está no céu. E todos os outros sacerdotes eram tipo e figura, representação de todos os filhos e filhas de Deus, dos cristãos que são sacerdotes de Deus. E também são reis para reinar com Cristo no reino milenário milenial. E, enquanto chegar esse glorioso reino milenial, pois espiritualmente reinamos espiritualmente também, espiritualmente ministramos nesse templo do céu, oferecendo a Deus ofertas e sacrifícios de adoração, de cânticos, e vivendo vidas agradáveis a Deus. Essas são ofertas que são apresentadas no céu, são apresentadas no templo, no céu, pelos sacerdotes da ordem de Melquisedeque. Mas o sumo sacerdote, que tem a ver com o sacrifício, com o sangue da expiação e tudo aquilo que se fazia dentro do lugar santíssimo lá, esse sumo sacerdote é nosso amado Senhor Jesus Cristo, que aquilo que fazia o sumo sacerdote no templo que Moisés fez e no templo que Salomão fez, no dia da expiação, levando o sangue da expiação para o lugar santíssimo e colocando o sangue sobre o propiciatório no meio dos 2 querubins de ouro, é o que Cristo esteve fazendo lá no céu ao levar o seu próprio sangue. Ele, sendo o sumo sacerdote, levou o seu próprio sangue, do seu próprio sacrifício, para fazer intercessão por todos os escolhidos de Deus, por todo Israel celestial, que é a igreja de Jesus Cristo, os quais tem seus nomes escritos onde? No livro da vida do Cordeiro, no céu. Então, podemos ver ou verificar que no céu, Cristo esteve fazendo intercessão por todo este tempo. Cristo esteve fazendo intercessão e ainda está ali fazendo intercessão até entrar os últimos dos escolhidos de Deus e fique reconciliado, todos os filhos de Deus fiquem reconciliados, ou seja, todo Israel celestial, toda a descendência de Abraão, assim como era reconciliado todo o povo hebreu, a descendência terrena de Adão, no dia 10 do mês 7º de cada ano. E era nesse dia 10 do 7º mês de cada ano, onde se fazia essa obra, esse trabalho. Mas no dia 10 do 7º mês, do ano 50, acontecia uma coisa, além disso acontecia algo que não acontecia nos outros anos anteriores, ou nos anos que passaram. Era que também se realizava a libertação da terra, da herança dos filhos de Israel. Se tivessem vendido a sua propriedade, voltava para suas mãos livremente. Se tivessem perdido por causa de uma dívida e a tiravam deles, tinham que devolvê-la no ano do jubileu, tinha que ser devolvida. Quando tocava-se a trombeta do jubileu, aí proclamava-se a libertação, e tudo voltava para o seu dono original. E se tivesse perdido algum filho ou filha, porque alguma dívida devia e lhe levavam, lhe tomavam algum dos filhos. Isso foi o que aconteceu uma vez, e aconteceu uma vez com uma mulher viúva. Essa foi no tempo do Eliseu, não é verdade?
Miguel, onde os credores iam tomar os seus 2 filhos. Os 2 filhos de uma mulher viúva, os credores iam tomá-lo, que apenas tinham seus 2 filhos. E como tinha uma dívida, então, no pagamento, iam levar os seus filhos para que servissem a essa pessoa ou a essas pessoas às quais ela devia. Ou talvez foi o esposo quem tivesse essa dívida, e ao morrer a dívida ficou, e coube à senhora enfrentar essa situação, ou resolver essa situação. Agora o profeta Eliseu fala disso: o que tens na tua casa? Fala para ela: bom, apenas o que eu tenho é um pouquinho de azeite lá na casa. Pois procura vasilhas, vasos e enche-os. E fecha-te, tranca-te na casa com teus filhos e comecem a encher vasilhas. Agora vejam, com esse vaso de azeite, ela começou a encher vasilhas maiores. E não terminava, não se acabava o azeite. Foi multiplicado. Essa porção que ela tinha na sua casa de azeite, na vasilha. E o azeite é tipo do quê? Do Espírito Santo. Que nunca se esgota, nunca se acaba. Agora vejam vocês, quando termina de encher todas as vasilhas que ela tinha na sua casa, ela vai até o profeta Eliseu e diz: fala com ele. Já enchi todas as vasilhas que eu tinha vazias. E ela disse: vai e procura pelos vizinhos vasilhas que estejam vazias, e entra na casa novamente e começa a enchê-las. E encheram todas as vasilhas. E aí vão até onde o profeta Eliseu está e diz: bom, já enchemos tudo que tinha vazio, já enchemos. E isso é o que Deus faz. Encher vasos vazios. As enche com o azeite do seu Espírito Santo, porque pela palavra de Deus falada. Ou seja, essa palavra de Deus que é falada pelo profeta Eliseu. Então multiplica-se o azeite. O azeite não fica escasso. Não é que se multiplica, é que não se acaba, não termina. E continua enchendo vasilhas vazias, vasos vazios. E isso é o que ele sempre fez. Era em era esteve enchendo as vasilhas vazias, ou os vasos vazios da Igreja de Jesus Cristo, ou seja, os membros da Igreja de Jesus Cristo, as pessoas que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E quando acabaram-se as vasilhas vazias das 7 eras da Igreja gentil, os vasos vazios, pois tem vasos vazios que enchem no último dia, filhos e filhas de Deus, e depois trabalhará com o povo hebreu. Agora, vejam vocês, o profeta Eliseu, que é o segundo Elias, vejam vocês, fala então para a senhora viúva, fala: agora vá, venda todo esse azeite, e o que restar, pois o usam para vocês viverem, e paguem a dívida, ou seja, vocês vendem todo esse azeite nessas vasilhas, paguem a dívida com aquilo que recebam em pagamento, receberem em pagamento, e o que sobrar usem para viver, para vocês viverem. Ou seja, que ele sobraria, porque ele disse que sobrem, é porque ia sobrar. Elias falou que ia sobrar, então é porque iria sobrar. Agora vejam vocês. Como? De que forma? Deus trabalhou naquele tempo com o profeta Eliseu, porque foi pela palavra criadora de Deus na boca do segundo Elias que aconteceu tudo isso. Então, vejam de que forma tudo isso é tipo e figura daquilo que Deus estaria fazendo de era em era, de etapa em etapa, até este tempo do fim no qual nós vivemos, e também com 144 mil hebreus. E vamos agora ao templo, novamente ao templo. As coisas que tinham no templo que
Moisés construiu e o templo que Salomão construiu são tipo e figura das coisas que estão no céu. E são tipo e figura. O templo que Moisés construiu é tipo e figura da igreja do Senhor Jesus Cristo. E então, vejam, o templo de Deus do céu está tipificado ou representado no templo que Moisés construiu e no templo que Salomão construiu. Está materializado em seres humanos porque Deus criou o ser humano para ser templo de Deus. São Paulo diz, não sabeis que vós sois templo de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? É por isso que diz, aquele que destrói o templo de Deus será destruído por Deus. Por isso, todos aqueles que perseguiram os membros da Igreja de Jesus Cristo de etapa em etapa, de era em era, têm a sentença de serem destruídos. Nações, povos e línguas e também indivíduos, pessoas. Qualquer um pode dizer, mas essas pessoas já morreram. Aqueles que perseguiram a igreja de eras passadas, essas pessoas já morreram. Mas eles têm que se apresentar diante de Deus no juízo no final, e aí serão condenados e lançados no lago de fogo, e aí serão destruídos. E agora? Aqueles que persigam a Igreja de Jesus Cristo no último dia, nações, povos e línguas, e também indivíduos, pessoas, se não morrerem antes da grande tribulação, e tem que passar pela grande tribulação, aí receberão o juízo divino da grande tribulação, mas também se apresentarão diante do trono branco, diante de Jesus Cristo para serem julgadas, e também aí receberão a condenação, o condenamento. De modo que não há jeito de escapar da ira de Deus, do juízo divino, àqueles que destruam o templo de Deus, a igreja de Jesus Cristo, para esses. Agora, o templo de Deus, como seres humanos, vemos que tem átrio, pátio, lugar santo e lugar santíssimo. O lugar santo e lugar santíssimo são os mais importantes. Certamente, o mais importante é o lugar santíssimo. Agora, o átrio ou pátio pertence ou corresponde ao tempo de Adão até o tempo de Jesus Cristo. É por isso que os crentes em Deus do Antigo Testamento pertencem ao átrio da casa de Deus. E é por causa disso que, pela história ou através da história do povo hebreu, vemos o ministério de Moisés e diz que foi fiel onde? Na casa de Deus. Agora, em que parte da casa de Deus? Na casa de Deus, como os seres humanos, como o templo de Deus, pois ele foi fiel no átrio, no pátio da casa de Deus. Ainda que no templo literal ou físico que ele construiu lá, onde ele esteve? Estava no átrio, depois passou para o lugar santo e passou para o lugar santíssimo. Como também o ministério de Arão, o ministério de sumo sacerdote, esteve no átrio, no lugar santo e no lugar santíssimo. O ministério de Arão. Esses são os ministérios que nós vemos aí, ou achamos aí, que ministram no átrio, no lugar santo e no lugar santíssimo, no templo que Moisés construiu. Já para o templo que Salomão construiu, pois Moisés já não existia. Portanto, quem passava para o lugar santíssimo era o sumo sacerdote. Mas veja, o ministério de Moisés e o ministério de Arão eram ministérios para o lugar do átrio, do lugar santo e do lugar santíssimo. Depois também vemos que mais lá na frente apareceu o ministério do profeta Elias. E onde ministrou? Também ministrou na casa de Deus, no átrio, no pátio da casa de Deus. Porque o pátio corresponde ao tempo de Adão até Jesus Cristo. E depois vemos que na vinda de Cristo, Jesus Cristo estava na casa de Deus, no pátio da casa de Deus. Portanto, o sacrifício de Cristo foi feito no pátio da casa de Deus, nessa etapa do templo de Deus como raça humana. E então vemos ou percebemos que
começaram ou iniciaram-se as etapas da Igreja de Jesus Cristo que pertencem ao lugar santo, e isso é do dia de Pentecoste até este tempo do fim, até este último tempo. Do dia de Pentecoste até o tempo do ministério do anjo do Senhor Jesus Cristo. E é por causa disso que no lugar santo do templo de Deus, o ministério de Elias passou do átrio para o lugar santo, e o ministério de Jesus passou do átrio para o lugar santo também. Por quê? Porque no ministério de Jesus Cristo, no ministério do anjo do pacto, que é quem tem ministérios, e é quem esteve construindo esse templo com seres humanos, é quem ministra no átrio, no lugar santo e no lugar santíssimo. E é quem colocou o ministério de Moisés e também em Arão, em Elias o Tisbita, e agora, porquanto encontra-se o anjo do pacto está na obra do lugar santo, pois tem que colocar aí os ministérios pertencentes ou que correspondem, que são os ministérios dos 7 olhos de Jeová que percorrem toda a terra, os ministérios dos 7 anjos de Cristo, que são os 7 mensageiros para as 7 eras ou etapas da igreja gentil. E agora, em um dos mensageiros, o ministério de Elias passa, um dos mensageiros passa para o lugar santo do templo espiritual de Cristo. Podia passar em qualquer um dos mensageiros, porque quem tem e dá ministérios é o anjo do pacto, que é o próprio Jesus Cristo em Espírito Santo. Mas ele tinha esse ministério, vejam, o ministério do quarto Elias tinha reservado para o 7º anjo mensageiro. Agora, o ministério de Elias ministrou no átrio, em Elias Tisbita, em Eliseu e em João Batista, no átrio. E agora no lugar santo ministra no 7º anjo mensageiro. Mas esse ministério de Elias está prometido para ministrar pela 5ª vez e já não existe, já não há lugar nas outras eras para ministrar. Portanto, ministrará na era da pedra angular, que é a era do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. E vem cumprir o ministério de uma das 2 oliveiras que correspondem ou pertencem ao lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. E o ministério de Moisés, vejam vocês, também passa ao lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, como uma das 2 oliveiras. E o ministério de Jesus, que esteve no átrio, no pátio, na sua primeira vinda, e depois o Espírito Santo esteve de era em era, através dos 7 anjos mensageiros manifestados, passa para o lugar santíssimo do seu templo espiritual, através do ministério que manifesta no seu anjo mensageiro no último dia, onde estará operando ou trabalhando o ministério de Moisés, pela 2ª vez, o ministério de Elias, pela 5ª vez, e o ministério de Jesus pela 2ª vez. Então vejam como toda obra que Deus faz, onde a faz? No seu templo. E é por isso que essa é a casa de Deus, onde Deus habita, e onde Deus se manifesta, e onde Deus se encontra ou está com seus filhos. Onde os pais se encontram com seus filhos? Na sua casa. Aí é que são recolhidos os filhos de uma família, ou que se recolhem os filhos de uma família, e aí é que são criados, e aí é que são alimentados. Lhes dão o café da manhã, lhe dão a comida do meio-dia, o almoço, e também lhe dão a ceia, quando são crianças. E quando são crianças, algumas vezes eles saem para trabalhar, mas antes de ir embora, tomam o café, e algumas vezes não lhes agrada almoçar fora, e vêm almoçar se estão próximos, vão almoçar, ou eles já levam o almoço preparado na sua lancheira, ou como vocês falam, ou em uma marmita, de algum jeito eles levam. E levam comida da sua casa, porque dizem que é melhor comer comida da casa, porque essa comida cai bem, ou como lá fora, aquela comida que fazem mal a gente. Colocam outras coisas
coisas na comida, outros condimentos, isso pode fazer mal e vai causar dano na obra que eu estou fazendo, vai causar-me mal na obra que eu estou fazendo. É por isso que muitos já levam a comida da sua casa, a comida preparada para o almoço, e depois voltam do seu trabalho para os seus lares e novamente se reúnem com a sua família, na sua casa, a casa da família, e aí ceiam, todos ceiam na hora da ceia, que é a janta. E assim é na casa de Deus, assim acontece na casa de Deus. Cristo colocou na sua casa servos fiéis e prudentes para dar-lhes o alimento, a ração da palavra de Deus, porque não somente de pão viverá o homem, senão de toda palavra que sai da boca de Deus. Agora, essa é a casa onde Deus se encontra com seus filhos de era em era. E na hora da comida, da ceia, aí está o nosso Pai Celestial manifestado através do mensageiro de cada era, a quem Ele dá o alimento espiritual e que o reparte, porque toda essa obra é realizada, é feita pelo próprio Cristo através do mensageiro de cada era. E agora para o último dia, na hora ou no tempo da ceia para a Igreja de Jesus Cristo, quem é o servo fiel e prudente a quem o Senhor colocou sobre sua casa para que lhes dê o alimento a tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem, quando seu Senhor vier, lhe encontre fazendo assim. Em verdade vos digo que todos sobre os seus bens o porá, ou seja, lhe colocará como o administrador de seus bens. Portanto, os bens de Cristo na sua igreja serão administrados pelo servo fiel e prudente que estará no tempo do fim, e as coisas que Cristo prometeu realizar ou fazer, as estaremos vendo sendo realizadas por Cristo através do seu anjo mensageiro. Alguns dirão, mas é Cristo quem tem que estar fazendo essas coisas. E por que o anjo de Jesus Cristo as está fazendo? Porque ele é o instrumento do Senhor Jesus Cristo, a quem o seu Senhor coloca sobre a sua casa. Lembre-se que é na sua casa, na sua igreja, que ele o coloca. Lhe dá o alimento espiritual do maná escondido, a revelação da segunda vinda de Cristo, para que reparta esse alimento espiritual da palavra de Deus a todos os filhos de Deus, para que dessa forma recebam a fé, a revelação, para serem transformados e raptados e levados para a casa de nosso Pai Celestial. Sem essa revelação, que é o alimento espiritual para o último dia, que é o maná escondido para o último dia, nenhuma pessoa poderá ser transformada e raptada e levada à casa de nosso Pai Celestial sem essa revelação. Nenhuma pessoa, porque não estará vendo, nem compreendendo, nem recebendo a segunda vinda de Cristo. E apenas aqueles que estarão vivos e verão e receberão a segunda vinda de Cristo, como o leão da tribo de Judá, serão os que serão transformados e levados à casa de nosso Pai Celestial. Eles serão aqueles que estarão escutando a trombeta de Deus, ou grande voz de trombeta, que é a voz de Cristo, dando-nos a conhecer todas essas coisas que devem acontecer em breve neste tempo do fim. É a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, que gira em torno da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei de reis e senhor de senhores, em sua obra de reclamação. E onde? Em que parte da casa de Deus? Na parte mais importante. No lugar santíssimo da casa de Deus, que é a era da pedra angular. É aí onde se realiza, se faz o recolhimento dos escolhidos de Deus no último dia, tal como se realizou em cada era o recolhimento dos escolhidos de Deus de cada era, se fez. E existiu um território onde se cumpriu cada uma das eras. Portanto, existe um território onde se estará cumprindo a era da pedra angular. E qual é esse território? Pois a América Latina e o Caribe. Tal como o território para se cumprir a sétima era da igreja gentia, foi os Estados Unidos, a América do Norte. E agora, vejam como todas estas coisas que estão no templo de Deus, sendo manifestadas no templo de Deus, as pessoas que não estão dentro do templo de Deus não as podem compreender e entender, porque isso é para aqueles que estão vivendo dentro da casa de Deus, do templo de Deus. Não as puderam compreender aqueles que viveram fora do templo de Deus nas eras que passaram.
E tampouco as poderão compreender aqueles que vivem fora do templo de Deus, neste tempo do fim, neste último tempo. Por isso são chamados juntados e escolhidos de Deus. Onde? Dentro do templo de Deus, dentro da casa de Deus, na era que lhes cabe viver. Aí é onde Cristo se encontra com seus filhos, de era em era. E é aí onde, vejam vocês, é aí onde se cumpriu a primeira vinda de Cristo e se cumpriu a vinda de cada teofania de profeta, de cada espírito de profeta que Deus enviou ao seu povo. Foi na casa de Deus. E agora? Podemos ver que a casa de Deus é a igreja do Senhor Jesus Cristo neste tempo onde vivemos, a qual está passando casa que está passando pelas diferentes etapas durante as 7 eras da igreja gentia e neste tempo do fim, passa para a etapa da era da pedra angular, onde se recorrem 7 fases ou etapas da igreja de Jesus Cristo e depois entramos fisicamente à eternidade também. Estamos vivendo na era eterna da igreja de Jesus Cristo, uma era que nunca se acabará. Nesta era nós passaremos para o reino milenário e nessa era também passaremos para a eternidade. E continuaremos nessa era, na era eterna do Senhor Jesus Cristo, na era da pedra angular, na era do lugar santíssimo. Então, podemos ver que tudo aquilo que está no lugar santíssimo do templo de Deus no céu é o que estará se materializando na era da pedra angular, que é a era do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. Tal como aquilo que estava no lugar santíssimo do templo que Moisés construiu, do templo que Salomão construiu, era o que representava aquilo que está no céu, no lugar santíssimo do templo de Deus. Então podemos ver, por exemplo, podemos ver a Deus sentado no trono. No templo que está no céu, no seu trono lá, no lugar santíssimo, ou podemos ver representado no lugar santíssimo do templo que Moisés fez e do templo que Salomão fez. Ali sobre o propiciatório, no meio dos 2 querubins de ouro, ali estava a Shekinah, ali estava a glória de Deus manifestada nessa luz da Shekinah, porque esse é o seu trono no tabernáculo que Moisés construiu e no templo que Salomão construiu. Esse era o seu trono. Agora Deus tem um novo templo aqui na terra que representa o templo de Deus que está no céu. Então vejam como, de que forma, de Adão até Cristo. Aqueles que viveram nesse tempo viveram na etapa do átrio da casa de Deus, do pátio da casa de Deus. É por isso que os do lugar santo são maiores que o do lugar do átrio. Porque os do lugar santo são filhos e filhas de Deus. Os do lugar do átrio são os servos de Deus. Mas agora, Jesus Cristo, Filho de Deus, apareceu para realizar as outras etapas ou fases do templo de Deus como seres humanos, ou com seres humanos. E agora, quem constrói esse templo? Quem é que constrói esse templo? Deus. Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele é quem constrói o templo de Deus. O templo de Deus construído com o quê? Com seres humanos. Porque Deus fez o ser humano para habitar nele. Portanto, o ser humano é um templo onde Deus habitará em toda a sua plenitude, mas para isso o ser humano tem que ser redimido e por causa disso Cristo veio para realizar a obra de redenção e o ser humano tem que aceitar a obra de redenção, recebê-la, receber a Cristo como seu Redentor e lavar seus pecados no sangue de Cristo para ser restaurado e entrar no programa de Deus e entrar na casa de Deus, porque não se pode entrar na casa de Deus sem passar pelo sacrifício de Cristo, ou seja, tem que passar pelo átrio. Aí, o que se cumpriu aí, o que se cumpriu lá no tempo de Jesus, passar por essa etapa, por essa fase, e depois passar a etapa do lugar santo,
para então ter a oportunidade de passar a etapa do lugar santíssimo aqueles que vivem neste último tempo. Então, as pessoas que pertencem ao lugar santíssimo do templo de Deus têm a maior bênção, o maior privilégio e os maiores benefícios do reino de Deus, porque pertencem ao trono do templo de Deus aqui na terra. Ou seja, pertencem ao trono desse templo espiritual de Jesus Cristo. Pertencem a essa era do lugar santíssimo, onde Cristo colocaria todas as coisas que estão no lugar santíssimo lá do céu, ou lá no céu, onde o trono de Deus está, onde Deus está sentado no seu trono. E na destra de Deus está o livrinho dos 7 selos. Está ali fechado, mas na casa de Deus, na igreja de Jesus Cristo, no lugar santíssimo do seu templo espiritual, no último dia, estará aberto. Esse livrinho estará aberto porque Cristo traz do trono de Deus no céu para a sua igreja para a era da pedra angular, que é a era do lugar santíssimo, para colocá-lo no seu trono, no seu trono, e estar aí na sua igreja. E é por causa disso que Cristo, depois que terminar a sua obra no céu, no templo de Deus no céu, terminar a sua obra, terminará o seu trabalho de intercessão no céu, mas já terá construído o seu templo e será dedicado a Deus. Esse templo será dedicado a Deus e Deus habitará em toda a sua plenitude nesse templo que é a sua igreja, o seu povo. E estará manifestado em que parte do templo estará manifestado? No lugar santíssimo desse templo espiritual, no meio dos 2 querubins, ou seja, no meio dos ministérios de Moisés, dos ministérios de Moisés e Elias. No meio dos ministérios de Moisés e Elias será a manifestação do ministério de Jesus pela segunda vez, onde, depois que Cristo tiver terminado o seu trabalho de intercessão no céu e se manifestar e faça a sua reclamação de tudo que ele redimiu com seu precioso sangue e ressuscite os mortos em Cristo e nos transforme os que vivemos, será a plenitude do Espírito de Deus manifestado na sua igreja, onde obteremos, em adição, além do corpo teofônico que obtemos ao crer em Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo. Além disso, receberemos neste tempo, em adição, receberemos o corpo físico eterno e glorificado, igual ao corpo glorificado de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então, a glória desta casa, a casa de Jesus Cristo, o templo de Jesus Cristo, será maior do que a glória que teve o templo de Moisés e da glória que teve o templo de Salomão. Esses templos já não existem, portanto, essa glória foi temporária, foi passageira, mas a glória do templo de Jesus Cristo, da sua igreja, será para toda a eternidade. Nesse templo, Jesus Cristo habitará nesse templo em Espírito Santo, manifestado em toda a sua plenitude. E ele estará com a sua igreja na ceia das bodas do Cordeiro, no glorioso reino milenário, por toda a eternidade. Então, olhem uma coisa muito importante. Cristo, a mesma coisa que recebe do Pai, quando ascendeu, ou seja, subiu ao céu, o templo de Deus no céu, e entrou no lugar santíssimo, o que ele recebeu no céu, vejam vocês, ele recebeu autoridade e domínio sobre todas as coisas, no céu e na terra. Ele disse: toda potestade me é dada no céu e na terra, todo poder me é dado no céu e na terra. E agora, vejam o que Cristo
faz. Cristo, desde que subiu ao céu, vejam vocês, Cristo esteve dirigindo, realizando todos os negócios do Pai Celestial, durante todas essas etapas ou fases da igreja. Não apenas os negócios na sua igreja, senão do universo inteiro. Porque tudo está sujeito ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele está sobre todo principado, potestade e domínio, porque Ele é o Rei dos céus e da terra. Ao ser colocado sobre o trono de Deus no céu, pois o que é que acontece? O que é que acontece? Pois está colocado como Rei, e é Rei de reis, e Senhor de senhores, e governa todo o universo. E então, vejam o que Cristo promete em Apocalipse capítulo 2, versículo 26 ao 29 diz: E ao que vencer e guardar minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e as regerá com vara de ferro, e serão quebradas como vasos de oleiro, como eu também o tenho recebido de meu Pai. Agora, vão ver através dessas promessas, vão ver que aquilo que o Pai fez com Jesus, de colocar no seu trono, do templo que está no céu, colocá-lo e lhe dar toda a autoridade sobre todas as nações, povos e línguas, e dar-lhe autoridade sobre toda a criação, toda a potestade, todo o poder me é dado no céu e onde mais? Também na terra. E agora, Cristo, tal como Cristo recebeu essa autoridade no céu e esse poder no céu, essa é a mesma coisa que Ele faz com o vencedor que no último dia estará e que estará guardando as obras de Cristo até o fim, até o final. E então, vemos que nenhum dos 7 anjos mensageiros das 7 eras recebeu essa autoridade sobre as nações, povos e línguas. Mas agora um a receberá. Receberá essa autoridade sobre as nações. Esse será o mensageiro que vencer, que esteja vivendo no último dia, no dia postreiro, e somente existirá um, e será o mensageiro da era da pedra angular. Esse será quem receberá toda essa autoridade, porque esse será aquele que será adotado estando vivo no último dia. Os outros já partiram, já foram embora, não foram adotados estando vivos, portanto, não receberam essa autoridade. Ou seja, que esta promessa aqui nos fala de adoção, essa promessa aqui. E é por causa disso que a promessa de Cristo, que também, ao que vencer, eu lhe darei, eu farei coluna no templo do meu Deus e escreverei o nome da cidade do meu Deus, a qual descende do céu do meu Deus, e meu nome novo. Escreverei sobre ele o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Vejam, quando Cristo desceu e subiu ao céu, recebeu um novo nome. Isso nos fala o precursor da segunda vinda de Cristo na mensagem dos 7 selos, na página 131. Vamos lê-lo aqui tal como ele o diz. Diz: Agora, Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus o Redentor, porque ele foi o Redentor quando esteve sobre a terra. Mas quando conquistou o inferno e a morte, os venceu e ascendeu. Então recebeu um novo nome. Por esta razão é que gritam e fazem tanto barulho e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Preste atenção no mistério, ele vem cavalgando. Tem que vir algo para mudar esta igreja. Vocês sabem disso. Tem que vir algo.
Agora percebam, ninguém entendia esse nome senão ele mesmo. E estava vestido de uma roupa salpicada de sangue, seu nome é chamado Verbo de Deus. Ou seja, que é a vinda do Verbo, novamente a vinda do Verbo à Terra. E o Verbo, quando veio há 12.000 anos atrás, veio em carne humana, em um véu de carne chamado Jesus. E veio como Cordeiro de Deus para realizar a obra de redenção na cruz do Calvário. E veio com o nome de redenção, porque Jesus significa Salvador ou Redentor. Continua dizendo, e os exércitos que estão no céu lhe seguiam em cavalos vestidos de linho finíssimo, branco e limpo. E da sua boca saía uma espada aguda para ferir com elas as pessoas. Essa é a mesma vara de ferro que Cristo promete em Apocalipse capítulo 2, versículo 26 ao 28. E ele as regirá com vara de ferro. Agora vejam, aqui diz que é ele, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, quem rege a todas as nações com que? Com vara de ferro. E em Apocalipse capítulo 2, versículo 26 diz, falando do vencedor, diz, e eu lhe darei autoridade sobre as nações e as regerá com vara de ferro. E serão quebradas como vasos de oleiro, como eu também o tenho recebido de meu Pai. E aqui em Apocalipse 19 diz, e ele os regerá com vara de ferro, e ele pisa o lagar da vinha do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. É aí onde se cumpre que serão quebrantadas ou quebradas como vaso de alfareiro, de oleiro, e diz, e na sua vestimenta e na sua coxa tem escrito este nome, Rei de Reis e Senhor de Senhores. Vem como Rei de Reis e Senhor de Senhores. Apocalipse 19, versículo 13 até o 16. Diz, ali vem o Messias, ali é onde ele está. E agora? Vamos ver o que é isto. Já vimos que é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 com um nome o quê? Com um novo nome. Um nome que ninguém entendia. Na página 277 do livro dos selos em espanhol, orando o precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham, diz, pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o verdadeiro cavaleiro do cavalo branco, enquanto o seu Espírito, o Espírito de Cristo, entrar em confronto com o anticristo, ele chama os seus. O cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 é o Espírito Santo, o anjo do pacto. E agora, como virá no último dia, como virá? Diz na página 256 do livro dos selos em espanhol, diz, mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente, inteiramente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. É a vinda do Verbo, a palavra, vindo em carne humana em um homem, no último dia, um homem do tempo do fim, do último tempo, um homem deste último tempo. Isto é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Agora, o véu de carne onde ele virá não é o Senhor Jesus Cristo. Aquele foi outro véu de carne que esteve para a sua primeira vinda, há 12.000 anos atrás, no meio do povo hebreu, quando o Verbo, o anjo do pacto, que é o Verbo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é o Verbo, se fez carne e habitou no meio do povo hebreu e realizou a obra de redenção na cruz do Calvário. E teve o nome de redenção, Jesus ou Joshua, que significa Salvador ou Redentor. Mas para o último dia o Espírito Santo virá manifestado em carne humana, em um homem deste último tempo, na casa de Deus. Tem que ser um da casa de Deus. Foi na casa de Deus onde veio o Verbo feito carne, porque é na casa de Deus onde estava o Verbo, o anjo do pacto, manifestado desde Adão até Jesus. E de Jesus até este tempo esteve manifestado o Verbo, o anjo do pacto esteve manifestado em Espírito Santo de era em era, no mensageiro de cada era. E para o último dia, para a era da pedra angular, o anjo do pacto vem
encarnado em carne humana no seu anjo mensageiro, dando-nos todas essas coisas que devem acontecer em breve, e dessa forma nos preparando para ser transformados e levados à casa de nosso Pai Celestial, ao céu, neste último tempo, neste tempo do fim. Agora, o anjo é apenas um instrumento de Cristo, do anjo do pacto, do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. É por isso que não aceitou a adoração que João lhe ofereceu, porque ele é um profeta, o profeta da dispensação do reino. É a primeira vez que Jesus Cristo envia para a sua igreja um profeta dispensacional com uma mensagem dispensacional. Sempre que Deus envia um profeta, tem que vir com uma mensagem, porque não vai enviar um profeta para a sua igreja para que venha de turismo, ou de turista, ou envia para trabalhar na casa de Deus. Agora, nós não estamos de turistas aqui na terra, nós estamos para estar na casa de Deus, estar ocupando a nossa posição e estar trabalhando na casa de Deus. Aquele que não entende estas coisas está como turista aqui na terra e não sabe para o que veio. E o que faz é perder o tempo. Como fazem os turistas algumas vezes, olhando por aqui, vendo as antiguidades, vendo isso por aqui, e dizendo, olha, que coisa grande está aqui. Porém, melhormente o que eles estão é passando o tempo. Passando o tempo. É um tempo vago para eles, pois pegaram as suas férias e deixaram de trabalhar e agora vão passar uns dias dessa forma, desse jeito, fazendo turismo em outro país, vendo certas coisas. E dessa forma acontece com aqueles que vêm a esta terra e não sabem para o que vieram, e não ocupam a posição correta, certeira na casa de Deus, como fazendo parte da família de Deus. Estão aqui na terra entretidos em diferentes coisas, nos seus trabalhos, nos seus negócios, e ganhando dinheiro, e dizem, olha, que coisa grandiosa, este ano eu ganhei tanto dinheiro. E para o próximo ano eu tenho projetos, planos de ganhar muito mais. Estão se admirando por essas coisas tão simples, porque de que vale ao homem se ganhar o mundo todo e perder a sua alma? De nada lhe serviu, lhe aproveitou. Esteve nesta terra como um turista, perdendo o seu tempo e gastando a sua vida, em vez de aproveitá-la bem para ter vida eterna. Agora, continuamos lendo aqui, no capítulo 3, versículo 12 de Apocalipse, onde nos diz, ao que vencer, eu farei coluna onde? No templo de quem? Do meu Deus. E esse templo do nosso Deus aqui na terra, qual é? A igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, terá uma posição importante na igreja de Jesus Cristo, que está representada no templo que está no céu. Ou seja, que a posição que ele terá aqui na terra representa a posição que ele tem no céu, no templo de Deus. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, a qual desce do céu, do meu Deus, e meu nome novo, meu novo nome. Agora, existem pessoas que não sabem que Jesus Cristo tem um novo nome, mas ele mesmo fala disso. E se ele fala isso, pois é a verdade. Quando o recebeu, quando subiu vitorioso ao céu e sentou-se no trono de Deus, no céu, e lhe foi dado poder e autoridade e domínio sobre todas as coisas, no céu e na terra. E foi colocado como administrador de todos os negócios de Deus. Mas agora, Cristo diz agora, ao que vencer,
eu lhe darei, que se sente comigo onde? No meu trono. Assim como eu venci e me tenho sentado com meu Pai no seu trono. Agora vejam, promete lhe dar autoridade sobre todas as nações para que as reja ou as rija com vara de ferro e desmiuçará, quebrará as nações que tenham que ser quebradas ou desmiuçadas, e também diz que escreverá sobre ele o nome do nosso Deus, o nome da cidade do nosso Deus e o nome novo, o seu nome novo, e agora diz que o sentará no seu trono. Vejam, para Cristo receber autoridade no céu e na terra e receber um novo nome, foi sentado no trono de Deus no céu. E agora aqui nós temos a promessa de Cristo, que ao que vencer, lhe darei que se sente comigo no meu trono. Agora, o trono do Pai é o trono de Deus no céu, no templo de Deus no céu. Mas agora o trono de Jesus Cristo é o trono de Davi, onde ele se sentará e reinará por 1000 anos sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. Esse é o trono de Cristo para o glorioso reino milenar neste planeta Terra. E na igreja de Jesus Cristo, temos a era do trono, que é a era da pedra angular, onde também temos o trono onde Jesus Cristo estará no último dia manifestado. E vejam vocês, porquanto a igreja de Jesus Cristo é a representante, a que representa o trono de Deus no céu, do céu, tem a mesma coisa que o templo de Deus tem no céu. Agora, este é o templo do nosso amado Senhor Jesus Cristo agora. Da mesma forma em que Deus tem o templo no céu, agora Jesus Cristo construiu o seu templo, a sua igreja, a sua casa. E é no último dia onde se realiza, se faz a criação do lugar santíssimo do templo espiritual e onde se faz a criação de tudo aquilo que está no céu materializado em seres humanos. Portanto, Cristo se sentará no seu trono, mas o trono de Jesus Cristo na sua igreja não será de pedras literais, físicas, senão que será um trono humano. E então, no reino milenar, o trono será o trono de Davi, onde Cristo se sentará e com ele se sentará o vencedor. E tudo aquilo que está no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo terá a ver com a administração do reino de Cristo lá no reino milenar, no reino milenial. E tudo aquilo que será falado por Cristo desde o seu trono, vejam vocês, será transmitido para a raça humana. E tudo aquilo que ele falar desde o seu trono, o transmitirá através do seu anjo mensageiro. E isso que será falado será aquilo que Deus já terá transmitido desde o seu trono no céu para Cristo, ao trono de Davi. E daí passará para a raça humana e para transmitir a sua mensagem diretamente desde o trono, pois estão os escolhidos de Deus deste tempo do fim e os escolhidos de Deus das outras eras que espalharão as passagens por todas as nações e também os 144 mil hebreus, ou seja, que existirá uma obra muito importante durante o reino milenar ou milenial. As leis para o povo hebreu e para todas as nações, de onde sairão as leis? Do trono do Senhor Jesus Cristo, porque ele as receberá do trono de Deus do céu. É por isso que de Jerusalém sairá a lei, sairá de Jerusalém. A lei sairá de Jerusalém, diz. E de Sião sairá a palavra de Deus.
Porque ali, o que é que estará ali? O trono do filho de Davi. O trono de Davi restaurado. E Cristo no seu trono e o vencedor com Cristo no seu trono. Agora, estaremos ali com Cristo como reis e sacerdotes. Porque pertencemos ao templo de Jesus Cristo, que representa o templo de Deus no céu. E a ordem sacerdotal e a ordem desses reis é a ordem de Melquisedeque. E parece que aí nós temos que parar aí, porque qual é o tema de hoje? Temos que parar aí, porque qual é o tema de hoje? Vamos procurar por aqui o mistério do tabernáculo de Deus. Já falamos do átrio, do lugar santo e do lugar santíssimo, mas os detalhes, ou as minúcias dentro desse templo, falamos algumas. Mas apenas lhes quero dizer, assim como existe uma ordem, como houve uma ordem no templo que Moisés construiu e no templo que Salomão construiu, uma ordem sacerdotal, também no templo que está no céu existe uma ordem sacerdotal. E a essa ordem é que Jesus pertence como sumo sacerdote, porque ele é o Melquisedeque que apareceu a Abraão, sacerdote do Deus Altíssimo e rei de Salém. Nos tempos antigos, o rei também era o sacerdote para muitas nações. Por exemplo, em Abraão era a cabeça da sua descendência, era o patriarca, ou seja, o rei da sua gente, e também era o sacerdote. É por isso que oferecia os sacrifícios a Deus. Se não tivesse sido sacerdote, não poderia oferecer esses sacrifícios. Isaac também, e Jacó também. Agora, no programa divino, vejam vocês, Cristo é rei e também é sacerdote. Da ordem de quem? De Melquisedeque. E dessa ordem nós somos. É por isso que somos reis e também somos sacerdotes. E essa é a ordem sacerdotal e a ordem da monarquia, a ordem monárquica. Que terá o reino do Messias, o reino milenar, o reino do Messias terá uma dinastia, ou seja, a ordem da dinastia desse reino, é a ordem de Melquisedeque, e a ordem sacerdotal é a ordem de Melquisedeque. Portanto, tem que ser descendentes de Melquisedeque, e ser descendentes de Melquisedeque é ser descendentes de Cristo através do novo nascimento. Então, vejam vocês, já não teremos o templo de Salomão, nem o templo de Moisés, mas teremos o templo do Senhor Jesus Cristo. E nesse templo é que se administrará aqui na terra durante o reino milenar. E é nesse templo, e a esse templo pertencem os escolhidos de Deus como reis e sacerdotes, pertencem a esse templo. Por isso, tudo que tem a ver com o governo terrestre do Messias, ou seja, a parte política e também a parte religiosa, estará dirigida por Cristo como sumo sacerdote e rei, e pelos membros da Igreja de Jesus Cristo como reis e sacerdotes. E agora existe uma coisa muito importante aí. Se temos por aqui um tema que tem a ver com isso, nós vamos deixar para esse momento, senão
daremos nesta noite, ou tocaremos por aí alguma coisa. Vamos ver, onde é que eu acho por aqui? Aqui nós temos a ordem dos temas. Aqui nós temos o mistério do tabernáculo de Deus, esse é o tema desta noite. O mistério do altar de bronze, isso é para amanhã. O mistério do átrio do tabernáculo, isso também é para amanhã. O mistério do azeite para as lâmpadas, isso é para depois de amanhã. E o sumo sacerdote e as suas vestimentas. Como que nós temos que deixar isso para o dia 6? Porque tem a ver com o sumo sacerdote. Apenas lhes vou dar um toquinho apenas nisso. Porque isto, pois quando foi quando nós terminamos a reunião dos ministros? Depois disso que eu subi lá no quarto, foi que me chegou. E apenas vou dar um toquezinho, assim como houve um sumo sacerdote ministrando no tabernáculo de Moisés e no tabernáculo que Salomão construiu. Assim, vejam vocês, Cristo esteve no templo no céu ministrando, e agora no templo que estará aqui na terra, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vejam vocês, somos sacerdotes desse templo e nesse templo, e também os anjos mensageiros ministraram nesse templo, tendo uma posição mais alta que as outras pessoas, ou mais importante que as outras pessoas. E agora, nesse templo, se estará realizando, se estará fazendo os trabalhos que se faziam no tabernáculo de Moisés e no templo de Salomão. Vocês sabem o que isso significa para nós? Que estaremos trabalhando sob esse ministério de sacerdotes e também de reis. Agora, apenas um ministrava no lugar santíssimo, ou só um ministrava no lugar santíssimo. Agora, no lugar santo, ministravam 7 anjos mensageiros no lugar santo, com o grupo que lhe ajudou em cada era. Mas o ministério somente esteve no anjo mensageiro de cada era. E para a era da pedra angular, o ministério somente estará em um. Na manifestação de Jesus Cristo, o anjo do pacto, do anjo de Jeová, através do seu anjo mensageiro. Esse é quem unicamente ministrará. Os 7 anjos mensageiros, nenhum pôde ministrar no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. Portanto, durante o reino milenar, no lugar santíssimo desse templo espiritual, ministrará o mesmo que terá ministrado no lugar santíssimo do templo espiritual na era da pedra angular. A esse lhe cabe, lhe toca o ministério do lugar santíssimo para o reino milenial ou milenar no templo espiritual de Cristo. E daí se fará a comunicação, daí o contato com o templo de Deus, com o lugar santíssimo do templo de Deus, com Deus. Ou seja, que da mesma forma como se fazia no tabernáculo que Moisés construiu e do templo que Salomão construiu, de modo que a bênção é maior para todos nós, é maior daquilo que nós imaginávamos ou pensávamos. Cristo ministrou e está ministrando como sumo sacerdote do templo que está no céu. Ele é o sumo sacerdote do templo que está no céu. Durante o reino milenar, se estará ministrando desde o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, como nesse tempo também. E isso tem a ver com toda essa autoridade e poder que Cristo dará ao vencedor e colocará o seu nome sobre ele. Vejam vocês, ao vencedor, Cristo, quando subiu ao céu, é que lhe foi dado um nome novo quando Cristo ascendeu ao céu. E ao vencedor, no último dia, lhe será dado um nome novo. Ao vencedor, quando ascendeu ao céu, foi colocado no trono de Deus no céu. Ele foi dado autoridade sobre os céus e a terra.
E aquele que se sentará com Cristo no seu trono, esse é quem recebe a autoridade sobre todas as nações e quem recebe esse novo nome, é escrito esse novo nome de Jesus e nome eterno de Deus e nome da cidade do nosso Deus, que é o mesmo nome, o nome eterno de Deus, nome da cidade do nosso Deus e o nome novo do Senhor Jesus Cristo é o nome eterno de Deus. Então, vejam vocês, como, de que forma, ao vencedor que se sentará no trono com Cristo, lhe será concedido, essa bênção lhe será concedida. Portanto, terá a bênção do lugar santíssimo e tudo aquilo que abarca estar nesse lugar santíssimo. Tudo aquilo que engloba estar nesse lugar santíssimo. Por isso, colocará sobre todos os seus bens. Ou seja, que isso fala dos bens físicos e espirituais. Ou seja, que a bênção é completa, é inteiriça, e Cristo o estará usando em todo o seu programa pertencente ao reino milenar. E porquanto nós pertencemos ao lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, pois esse lugar santíssimo, como era, está sendo construído com seres humanos, com pedras vivas, com os filhos e filhas de Deus do último dia. Portanto, estaremos nesse reino milenar, ali participando ali de todas essas bênçãos. Ou seja, que teremos a posição mais próxima do trono de Cristo. Teremos a posição mais próxima a tudo aquilo que está sendo recebido do trono de Deus ao trono de Cristo aqui na terra, no reino milenar. Bom, com isso que eu lhes falei, eu acredito que já foi como uma introdução àquilo que na última mensagem... É na última mensagem, Miguel? Vamos verificar. É na última mensagem. Vamos ver onde diz o sumo sacerdote e suas vestimentas. Todos estes últimos temas foram relacionados ou se relacionam com o templo de Deus. Vejam, estes últimos, pelo menos, estes últimos, temos o anjo que nos introduz à terra prometida, o mistério dos 2 querubins, esse foi em Puebla ontem, o mistério dos 2 querubins, de onde Deus fala a seu povo. Hoje tivemos, no meio-dia mais ou menos por aí, entre os ministros, tivemos o mistério do triplo ministério do anjo do Senhor Jesus Cristo. Nesta noite tivemos o ministério do tabernáculo de Deus. Amanhã teremos o mistério do altar de bronze. Isso já é no átrio. O mistério do átrio, do tabernáculo, o mistério do azeite para as lâmpadas ou lâmparas. Em Zacarias capítulo 4 é o azeite. O azeite é provisto para a lâmpada das 2 oliveiras, e depois o sumo sacerdote e suas vestimentas. Porque tem que existir um sumo sacerdote no templo de Jesus Cristo, tal como houve no templo de Salomão e como há no templo que está no céu. E aí nós ficamos quietinhos no tocante a isso, porque com isso vocês já têm por hoje para meditar nas coisas de Deus e ver que a bênção que nos coube neste último dia é maior do que aquilo que nós imaginávamos ou pensávamos. Mas já estamos vendo que a bênção é maior. É por isso que vamos deixar isso assim e continuamos isso na próxima reunião, porque se eles falam um pouquinho, então tem-se que continuar falando. Vimos o mistério do tabernáculo de Deus e vimos o porquê, em que parte da construção desse tabernáculo de Deus, que é a igreja de Jesus Cristo, em que parte vai a sua construção. Vai pela parte do lugar santíssimo, onde Jesus Cristo, através do seu anjo mensageiro, realiza a construção dessa parte do templo, onde aparentemente não se ia fazer nenhuma construção, mas surgiu a construção do lugar santíssimo da casa de Deus.
Algumas pessoas pensaram que ainda já tinha até tudo terminado com o sétimo anjo mensageiro. Mas seria possível que Deus tivesse um templo sem lugar santíssimo? Ou é que querem um templo onde Deus não possa morar? Porque se não tiver lugar santíssimo, Deus não pode morar nesse templo. E isso é o que terão as pessoas que tenham um templo sem lugar santíssimo. Uma igreja sem o lugar santíssimo não pode ser uma casa de morada para Deus, porque Deus morará em toda a sua plenitude no lugar santíssimo da sua casa, que é a era da pedra angular. No meio dos ministérios das duas oliveiras, no meio dos ministérios dos dois querubins de ouro, que são os ministérios de Moisés e de Elias. Bom, e é aí onde apenas entra o sumo sacerdote e para este tempo do fim, o último tempo, é que ele, tal como ele entrou no lugar santíssimo do templo que está no céu, e permaneceu ali por 2000 anos, aproximadamente por 2000 anos, e o que faltar por permanecer ali, permanecerá no lugar santíssimo do seu templo espiritual, pelo milênio e por toda a eternidade. Agora, podemos ver que existe uma coisa muito importante. Bem falava o Miguel, que pensava que hoje Deus nos ia dar uma coisa muito importante, algo muito importante. Miguel falava disso, e eu pus-me a meditar e a perguntar ao Senhor a respeito destas coisas. E quando me mostrou que, assim como no templo de Moisés e no templo de Salomão e no templo que está no céu, Deus teve um sumo sacerdote, tem um sumo sacerdote lá no templo que está no céu, Jesus Cristo, nosso Salvador. No templo do Senhor Jesus Cristo também existem sacerdotes e haverá um sumo sacerdote também. E aí, esse é o segredo, esse é o mistério do qual ele nos falava hoje. E lhes falei que se não tivermos um tema onde possa se falar disso, então lhes falarei esta noite. Mas eu acredito que já lhes falei quase tudo nesta noite. De modo que, com aquilo que falamos, então esperamos que Deus nos dê mais. Porque sempre que eu dou para vocês aquilo que Deus me dá, então Ele me dá mais a respeito desse tema. De modo que, olhem, tal como Cristo é sumo sacerdote e rei do templo que está no céu, e rei do universo inteiro, a mesma coisa que Cristo recebeu do Pai no céu, Ele diz que o fará com o vencedor. E isso será para o vencedor, isso será para o vencedor da era da pedra angular e dispensação do reino. Bom. Sobre todos os seus bens o porá. Sobre todos os seus bens, tanto no reino, na parte administrativa, como também na parte espiritual. Na posição mais alta, mais importante da parte espiritual e também da parte, diríamos, política, ou a parte que tem a ver com o governo, a parte material, a parte física e também a parte religiosa ou espiritual. Assim como da capital, do gabinete de governo, assim como sai do gabinete de governo todas as leis e a parte administrativa desse governo, sai para o povo e para todo o governo, e também sai a parte religiosa, estabelecem-se as leis religiosas também para a nação. Bom, assim também será no reino milenar. Agora, olhem, preste atenção. Quando Deus estabeleceu para o povo hebreu as leis, tanto da política, as leis, tanto as leis da parte material, física do povo, como da parte espiritual ou religiosa, as deu através de quem? De um homem. É por isso que Moisés é conhecido como o legislador e como o rei
Mas foi Cristo através dele, e assim será Cristo através do vencedor no reino milenar. Bom, eu acredito que já Deus nos permitiu escutar bastante a respeito disto e cremos que com aquilo que escutamos estamos preparados para aquilo que Ele queira nos dar nas próximas atividades e mostrar-nos as bênçãos que Ele tem para nós nesse reino milenar que brevemente já estará manifestado, ou seja, estabelecido na terra, onde estaremos com Cristo, reinando com Cristo. Nós estaremos reinando com Cristo nesse reino milenar. É melhor que Miguel venha, porque senão aqui não há onde a pessoa parar, porque existe muito para se falar disso, e eu acredito que com aquilo que falamos já captamos bastante ou muito. Miguel, onde é que Deus tinha o seu nome, Miguel? No lugar santíssimo do templo que estava lá, no meio do povo hebreu. Assim será, assim acontecerá também no reino milenar. Aí no templo de Jesus Cristo estará o nome. A única coisa que Jesus Cristo diz é: escreverei sobre o vencedor o nome, de modo que estará manifestado aí. É por isso que ele diz: naquele dia Jeová será um e um seu nome. E também diz: e todos me conhecerão. Porque eu mesmo quem falo, estarei presente. Todas essas escrituras que pertencem ao reino milenar serão cumpridas nesse reino milenar. E todos conhecerão o nome eterno de Deus e nome novo, novo nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, que Deus abençoe a todos, que Deus os guarde, e que em breve se complete o número dos escolhidos de Deus, e em breve os mortos em Cristo ressuscitem em corpos eternos, e nós que vivemos sejamos transformados. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Conosco novamente o nosso apreciado amigo e irmão Miguel Bermúdez Marim para continuar. Bom, as bênçãos que Cristo tem para vocês e também para mim são tão grandes que apenas podemos dizer que Cristo é sem igual. Tantas bênçãos que tem para nós e já nos está dando grandes bênçãos a todos nós. E aquilo que obtivemos da parte de Cristo, a favor de Cristo, não nos revelou carne nem sangue, senão nosso Pai Celestial, Jesus Cristo, nosso Salvador. Nos deu a sua revelação pertencente a este último dia, a era da pedra angular, a igreja, e na igreja, que é a sua casa, o seu templo espiritual. Cristo é sem igual, sem comparação. E Ele prometeu transformar nossos corpos e nos levar à casa de nosso Pai Celestial. E Ele não falhará. Ele cumprirá isso. Cristo é sem igual, é sem comparação. Não existe outro como Ele, ou igual a Ele. Como é que Cristo é? Cristo é sem comparação. Agora, estamos andando, caminhando com Cristo, tal como Enoque caminhou com Deus, e Deus o levou à casa do céu. E o profeta Elias caminhou com Deus, e Deus o levou em um carro de fogo, uma carruagem de fogo, e Jesus Cristo também foi arrebatado ao céu e foi à casa de nosso Pai Celestial como sumo sacerdote para fazer intercessão por todos aqueles que têm seus nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro. E Ele prometeu ressuscitar os mortos em Cristo e transformar os crentes nele, nascidos de novo,
os quais, assim como das eras passadas, caminharam com Cristo na era que lhes coube viver, na manifestação de Cristo através do anjo mensageiro de cada era, para este tempo final, para este último tempo, aqueles que estarão caminhando com Cristo na era da pedra angular, serão transformados e levados para a casa de nosso Pai Celestial. O arrebatamento rápido de Enoque, o de Elias e o de Jesus, vejam vocês, nos mostram o que ele fará com cada um de vocês e também comigo, e com os santos das eras que passaram. Agora, caminhando com Cristo, andando com Cristo, seremos transformados e levados à casa de nosso Pai Celestial. Vejam, enquanto Elias ia caminhando com Eliseu, foi arrebatado em uma carruagem de fogo. E agora, caminhando com Cristo, em algum momento, seremos transformados e depois levados à casa de nosso Pai Celestial. Ou seja, que há de se estar caminhando com Cristo neste último tempo, neste tempo final, na era que corresponde ao último dia, que pertence ao último dia. Agora nós estamos caminhando com Cristo na era da pedra angular, e por causa disso é que sabemos que vamos ser transformados e levados para a casa de nosso Pai Celestial. Mas se algum dos nossos for se antes, ou se for antes, pois vai descansar no paraíso, descansar de todos os trabalhos e tarefas terrenas, mas voltará em um novo corpo. Agora, quanto lhes agradaria ir descansar à casa do nosso Pai Celestial na sexta dimensão? Nenhum, porque todos querem ser transformados. E para isso, estamos caminhando com Ele. Tal como caminhou Elias enquanto ia caminhando, foi arrebatado para o céu. E caminhando com Cristo neste tempo do fim, neste último tempo, é que seremos transformados e levados depois à casa de nosso Pai Celestial. É por causa disso que ando com Cristo. Por isso, ando com Cristo, porque Ele também anda comigo do meu lado. E no lado de quem? De cada um de vocês. Agora Ele é o mesmo ayer, hoy y por siempre. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Jeová do Antigo Testamento, bom pastor, que diz no Salmo 23, Jeová é meu pastor. Ele é o Jesus Cristo que disse, eu sou o bom pastor, e Ele nos pastoreia nos frescos pastos da sua palavra prometida para o nosso tempo, e assim nos alimenta a nossa alma, porque não apenas de pão viverá o homem, senão de toda palavra que sai da boca de Deus. Esse é o alimento espiritual que o bom pastor nos dá neste último tempo. Com esse alimento é que Ele nos pastoreia neste tempo do fim. Jeová, Jesus, é o meu pastor. E de quem mais? De cada um de vocês também. Deus disse através do nosso irmão Branham que os trovões despertariam, acordariam a noiva, ou seja, lhe dariam um avivamento, um despertamento. Assim como aconteceu um despertamento em cada ocasião, em cada vez que Deus enviou um anjo mensageiro, aconteceu o despertamento espiritual na alma das pessoas que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E para este tempo do fim, o avivamento para este último tempo, o avivamento ou despertamento para a igreja noiva é na era da pedra angular, através da voz ou vozes dos 7 trovões, que são a voz de Cristo como leão da tribo de Judá, clamando como quando um leão ruge, e 7 trovões produzindo as suas vozes e revelando o mistério do 7º selo, o mistério da segunda vinda de Cristo, com os seus anjos neste último tempo, neste tempo do fim. Esse é o mistério que desperta a igreja neste tempo do fim, neste final dos tempos.
Y ese es el que produce E esse é o que produz o avivamento da igreja deste último dia. cada escogido puede E decir, en cada el día escolhido posterior pode a dizer recibir no último dia, esa revelación ao de los receber siete essa truenos, revelação dos la 7 revelación trovões, a del revelação séptimo sello, contida no 7º selo, ha recibido que recebeu um prometido avivamento, o para avivamento este tiempo prometido para este tempo do fim, para este último tempo. avivamiento Avivamento el há em mim. del día posterior. O avivamento do último dia, o avivamento da era da pedra angular através dos 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10. Esto es lo que cada uno de Isso é o ustedes que desea, cada y um de yo vocês también, deseja, y e eu também. Cristo también, E para todos Cristo nosotros. também para todos nós. ¿Y qué es lo que él desea? Deseja ¿Y qué es isso. lo O que é que ele nosotros deseja? O deseamos? que é que nós desejamos? Ser iguais a eles. Ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo. E ele prometeu isso e nos fará tal como ele, a sua imagem e semelhança. Bom, que Deus os abençoe a todos. Muito obrigado, Benjo, também. E vamos deixar por aqui nosso amigo e irmão Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar a nossa parte nesta ocasião. Que Deus os abençoe e todos passem muito boa noite.